Estamos de volta para fazermos a continuidade da leitura da Lei 8666 de 93. Agora estamos na seção 3, que trata das obras e serviços. Então, nós já estudamos a seção 1, ainda estamos no capítulo 1 das disposições gerais. A seção 1 tratou dos princípios. Vamos lá dar só um overview. Sempre dá algum probleminha aqui. Seção 1. Vamos lá. Veja aí o início. Seção 1 tratou dos princípios e a seção 2 veio tratando das definições de obra, serviço, compra, alienação, obra, seguro, garantia, execução direta, execução indireta e continuou dizendo sobre projeto básico, orçamento detalhado, administração, sistemas de tecnologia de informação, produto para pesquisa e desenvolvimento. E agora estamos entrando aí na seção 3 das obras e serviços. Se você ainda não está preparado, peço que fique numa posição confortável. Respire profundamente e cola conosco porque vamos decolar em 3, 2, 1. Valendo! Olá pessoal, vamos continuar aqui o artigo 7º. As licitações para execução de obras e para prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo. E, em particular, a seguinte sequência. Inciso 1. Projeto básico. 2. Projeto executivo. 3. Execução das obras e serviços. Certo. O que temos aqui? Licitações para execução de obras, prestação de serviços. Qual que é a sequência? Projeto básico, executivo e só depois que sair o projeto executivo é que inicia a execução das obras propriamente dita. Parágrafo 1º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. Então, primeiro sai a execução do projeto executivo, que pode ser desenvolvido ao mesmo tempo, simultaneamente, com a execução das obras e serviços, desde que também autorizados pela administração. O parágrafo 2º diz que as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando... Então, quais são os requisitos para licitação de obras e serviços? Inciso 1. Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. 2. Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Então veja aí, existência de um projeto básico e de um orçamento que expressa a composição de todos os seus custos, um orçamento bem detalhado, completo, né?
3, o que diz? Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. Previsão de recursos orçamentários, certo? Para que seja possível pagar, sanar todos os compromissos no exercício financeiro em curso, seguindo um cronograma específico. E o quarto? O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso. Certo, ficou um pouco estranho a escrita desse inciso, mas é isso mesmo. Lembrando que estamos falando aqui das obras e serviços da Lei 8666 de 93, que trata sobre licitações e contratos. E estamos falando dos requisitos para que haja uma licitação de obras e de uma obra ou de um serviço. Então, por que ficou meio estranho? Porque está escrito assim, o produto dela esperado. O que vem a ser esse dela? O produto da obra ou o produto do serviço. Então, este produto deve estar contemplado nas metas do PPA, do Plano Plurianual, de que trata aí a Constituição. E o parágrafo 3º? É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica. Então, o parágrafo 3º traz uma proibição, ou seja, uma vedação, né? Incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução. O que é proibido? Qualquer que seja sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão. Então, no objeto da licitação, é possível incluir a obtenção de recursos financeiros para o regime de concessão? Sim, é possível. Mas, nos outros casos, isto é vedado, certo? Então, fica aí o regime de concessão como uma exceção. E o parágrafo 4º? É vedada ainda a inclusão no objeto da licitação de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. Certo. Então, o parágrafo 4º traz outra vedação também. E essa proibição agora fala sobre quantidade. O que é que não pode? Não pode vir aí no objeto da licitação fornecimento de materiais e serviços sem especificar, deixa eu tirar essa cor, sem especificar a quantidade. Ou que a quantidade não corresponda com as previsões reais. Não corresponda com as previsões reais. Ou seja, a quantidade é maior ou menor. Tem que ser exatamente aquilo que está no projeto básico ou no projeto executivo.
E o parágrafo 5º que traz para a gente? É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Então, veja aí o 5º também trazendo outra vedação. A vedação seria a escolha, de marcas, de características e especificações exclusivas. Isso é possível apenas quando for tecnicamente justificável. Deixa eu colocar até em verde. Em verde, sim, é possível, é permitido. Ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços foi feito sob o regime de administração contratada. Regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. E ainda tem a forma, Se vir sob regime de administração contratada é possível, mas tem que estar previsto e ali bem especificado no ato convocatório. Parágrafo 6º. A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Então, o parágrafo 6º vem até em tom de ameaça, colocando respeito aqui na área, porque qual é a penalidade? A penalidade da infringência é a nulidade de todo o trabalho de contrato, nulidade de todos os atos realizados e ainda por cima, aqui é que pega em responsabilidade de quem deu causa à infringência do que está trazendo este artigo. Vamos ver qual artigo que é. O artigo 7º da Lei 8666. E o parágrafo 7º que traz para a gente? Não será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. Então vamos lá. Veja que fala bastante aqui, então a gente vai aos poucos. Não será computado, ou seja, não será contado como o quê? Valor da obra ou como valor do serviço. Em qual caso? No caso de julgamento das propostas de preços, o que não será computada? A atualização monetária das obrigações de pagamento. É isso que não será computado. Então, deixa eu até riscar aqui. Não será computado desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo pagamento, que será calculado pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. Então, ele não é computado como valor da obra ou como serviço. Vamos ver posteriormente se isso não é computado à parte, Vamos para o parágrafo 8º, só um momento que eu vou salvar. Parágrafo 8º.
Qualquer cidadão poderá requerer à administração pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada. Então veja aí uma questão de prestação de contas, né? Então vai lá o cidadão interessado e requer para quem? Para a administração pública. Requer o quantitativo das obras e preços unitários de determinada obra executada. E o parágrafo 9º, então, é um direito, de informação do cidadão. Parágrafo 9º. O disposto neste artigo aplica-se também no que couber aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Veja aí o parágrafo 9º, estendendo tudo o que já foi dito aqui para os casos de dispensa de licitação e de inexigibilidade de licitação. Artigo 8º. A execução das obras e dos serviços deve programar-se sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução. Programação da execução das obras e execução das obras e dos serviços. Como é que é feita a programação? Em sua totalidade. Tem que apresentar os custos atuais e os custos finais e ainda considerar os prazos da execução. Todos os detalhes, Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o artigo 26 desta lei. Então, está vedando aqui o retardamento sem motivação, seja da execução ou das parcelas. No caso da existência de previsão orçamentária para a execução total. E vamos ver aqui, então, a exceção. A exceção vem no caso de insuficiência financeira ou motivo de ordem técnica comprovado, justificados em despacho circunstanciado da autoridade, que se refere ao artigo 26. Então, aí um motivo comprovado de ordem técnica ou uma insuficiência financeira. Sem isso, a obra segue normal, sem retardar nem em sua totalidade, nem em suas parcelas. Artigo 9º. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. Inciso 1. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. Certo. Pode ir no terceiro também. 3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Então veja aí. O legislador, com a finalidade de suspender, não deixar que quem
fez as normas, faça de forma a se beneficiar. Ele impediu algumas pessoas de participar do processo de licitação direta ou indiretamente, tanto da licitação quanto da execução da obra ou do serviço, quanto do fornecimento de bens a eles necessários. Então, todos esses indivíduos aqui, essas figuras que vamos retomar, elas não podem participar de nenhuma dessas fases. Elas estão suspensas, né? Quem são essas figuras? Autor do projeto básico, autor do projeto executivo, sendo ele pessoa física ou pessoa jurídica. Participou da confecção do projeto básico do projeto executivo e está fora de participar da licitação ou da execução ou do fornecimento de bens para os serviços dessa licitação, né? A empresa isoladamente ou em consórcio responsável pela elaboração, e se não for uma pessoa, for uma empresa que fez esse projeto básico ou esse projeto executivo, ou do qual o autor do projeto básico seja dirigente, né? Foi uma empresa, ela também está suspensa. E se for uma pessoa que tenha um cargo de direção, de gerência, ou for acionista, ou detentor de mais de 5%, ou seja, ela é praticamente dona da empresa, só que com a porcentagem de até 5%. Vamos escrever aqui, ó. Não, esse 5 ficou horroroso. 5%. Então, maior ou igual a 5%, ela já não pode participar da licitação, com direito a voto ao controlador, responsável técnico ou subcontratado. Quem mais que não pode? Servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante responsável pela licitação, né? Então, vamos supor aí que a Anvisa abriu uma licitação e o dirigente da Anvisa, mesmo que ele não participou, né? Mesmo que ele não participou da autoria de nenhum desses projetos, ele não pode aí fazer parte da execução de uma obra de licitação. Parágrafo 1º. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso 2 deste artigo na licitação de obra ou serviço ou na execução como consultor ou técnico nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração interessada. Então, aqui abriu uma funçãozinha, né, para uma função permissível ao autor do projeto ou da empresa que se refere o inciso que lemos na licitação, né? Ele pode executar a função de consultor ou de técnico nas funções de quê? Fiscalização, supervisão ou gerenciamento. Mas, desde que, né, exclusivamente a serviço da administração. Então, ele vai defender aqui o interesse público, o interesse da administração pública, e não o interesse do particular, porque o dinheiro está vindo da administração pública, né? Então, entende-se que ele estará cuidando desse patrimônio público. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço
que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo dos contratados, ou pelo preço previamente fixado pela administração. Então, o que está dizendo aqui que é possível, vou até colocar de verde, a licitação, não, verde é isso, a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua elaboração do projeto executivo como encargo do contratado. Então, é o próprio contratado que vai assumir a responsabilidade de elaborar o projeto executivo. Ou a licitação com preço previamente fixado pela administração, licitação ou a contratação de obra ou serviço. E o parágrafo 3º, só vamos salvar. Parágrafo 3º. Considerar-se-á participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ao responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Certo. Então, pelo motivo de que acima aqui, ó, nós vemos no caput, né, do artigo 9º, isso mesmo, caput, né? Correto. No caput do artigo 9º, ele vem trazendo aqui, ó, que vem incluindo as pessoas que participam indiretamente da licitação e da execução. Então, no parágrafo 3º, ele explica, ele lista exatamente o que vem a ser essa participação indireta. Qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira e trabalhista entre autor do projeto, pessoa física ou jurídica e o licitante ou responsável pelos serviços. Fornecimentos e obras, incluindo seus fornecimentos de bens e serviços a estes necessários, ou seja, os terceiros ainda, né? E o parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. E isso também entra para, né, os membros da comissão de licitação são considerados o quê, ó? Aqueles que participam indiretamente da licitação, certo? Os membros da comissão, a lei entende que participa indiretamente da licitação. Então, estão impedidos também, né? E vamos então para o artigo 10º. Só vamos dar um panorama aqui para vocês. Já estamos terminando a seção 3, que trata das obras e serviços, no capítulo 1, que traz as disposições preliminares acerca de licitações e contratos administrativos. Vamos lá. Artigo 10º. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas. Inciso 1. Execução direta. 2. Execução indireta nos seguintes regimes. Certo. Formas de execução de obras e serviços. Vamos colocar uma aqui, ó. Execução direta
execução indireta. E agora sobre a execução indireta, tem diversos tipos de regimes. Vamos lá para o A. Empreitada por preço global. B. Empreitada por preço unitário. D. Tarefa, o C foi vetado. E. Empreitada integral. Empreitada, então, tem diversos tipos, né? Preço global, preço unitário ou preço integral. Olha que interessante. Preço global é uma coisa e preço integral é outra. Mas como é apenas a leitura da lei seca com alguns comentários breves, cabe aí um estudo mais aprofundado. Por isso a lei seca ela é muito importante, tanto para introduzir e deixar você curioso para pesquisar depois e ficar com aquilo martelando na mente, né? E isso é excelente para a memorização, quanto para a revisão. Então vamos para o parágrafo único, que foi vetado. Então, artigo 11º, artigo 11. As obras e serviços destinados aos membros, mesmos fins, terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. Então, obras e serviços com projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. Então, qual que é o comum aqui acontecer? O que é mais fácil? Ele já tem aqui, um projeto padrão. Mas, caso esse projeto padrão não atenda às condições peculiares, às condições próprias, singulares daquele local, ou este projeto padrão não atenda às exigências específicas do empreendimento, então veja aí peculiaridades acerca do local e do empreendimento. O que se faz aí? Um projeto padronizado. Ou seja, apenas em último caso, porque pense bem que o projeto padronizado, ele demanda muito mais custos, muito mais dedicação. E o artigo 12º. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços, serão considerados principalmente os seguintes requisitos. A. 1. Segurança. 2. Funcionalidade e adequação ao interesse público. 3. Economia na execução, conservação e operação. 4. Possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e obras-primas existentes no local para execução, conservação e operação. Certo. Então vamos ver aqui, projetos básicos e projetos executivos. Então, tem alguns requisitos que são considerados muito relevantes para a aprovação, né, nesse processo licitatório. É considerado o requisito de segurança, de funcionalidade e de adequação ao famoso interesse público. Afinal, são as pessoas que estão financiando essas obras, né, ou esses serviços. Economia na execução e conservação e operação. Veja aí, economia. E veja aí o incentivo ao desenvolvimento
econômico do local, certo? Porque durante a execução, a conservação e a operação, dá-se preferência para a utilização de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas locais. E agora, o quinto ainda não foi lido, né? Não. Adoção das normas técnicas de quinto. Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço. 6. Adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas. 7. Impacto ambiental. Muito bem, bem lógicas esses últimos incisos, né? Facilidade, né? Ou seja, quanto mais fácil, melhor. Sem prejuízo da durabilidade. Ou seja, não adianta ser fácil e durar pouco, né? Então, considera-se também. Faz o contraponto entre a facilidade e a durabilidade. O atendimento às padronizações, às normas técnicas, né, de saúde e de segurança. Vamos grifar aqui os assuntos, né? Saúde, segurança do trabalho e o quesito ambiental. Foi um grande prazer aqui estar lendo esta norma e contar com a sua presença em nosso canal. Se vocês gostaram, se está sendo útil, por favor, colabore conosco deixando o seu like e, se você ainda não é inscrito, clique aí no inscreva-se para acompanhar os demais vídeos. Tchau, pessoal. Obrigado pela participação. Até o próximo vídeo. Bons estudos!